Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem nós, nessa manhã, devemos render ações de graças pela realização de mais um programa Opção para a Vida, nessa manhã de quinta-feira, hoje dia 23 de julho. Você que está conosco, continue com seu coração aberto e receptivo para receber a palavra que será ministrada dentro de instantes pelo pastor Antônio Júnior. Você também ouvirá no bloco Curiosidades Bíblicas, o pastor Robson, convidando você a conhecer algumas das igrejas apocalípticas. Aliás, nós já incluímos em nossas excursões 3 visitas à Turquia e tivemos a oportunidade de estar nesses lugares pelos quais o pastor Robson está apresentando para você, trazendo curiosidades bíblicas, informações que foram recentemente descobertas através da arqueologia. Então, o programa está imperdível. E ao término você ouvirá também o cantor e pastor Jimmy Swaggart louvando a Deus. Continue conosco, porque Deus tem uma bênção para a sua vida, para a sua família e para o seu coração. Agora, deixe-me lhes dar uma informação e, ao mesmo tempo, transformar em um convite. Neste próximo sábado, a Igreja Evangélica Congregacional do Calvário estará realizando mais um EMAC, Encontro para a Família. Você está cordialmente convidado com a sua distinta família a prestigiar este encontro. Estaremos dirigindo o culto e vamos ter uma palavra muito importante para a sua edificação e para o crescimento espiritual de cada família. Portanto, não percam, neste próximo sábado, Igreja do Calvário, para aqueles que não sabem, está situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança, no início do giradouro da Avenida Brasília. Então, neste sábado, você tem um encontro marcado e vir participar e prestigiar mais um EMAC. Quero deixá-los agora com a palavra ministrada pelo pastor Antônio Júnior. Hoje ouviremos a primeira parte. Eu queria compartilhar com a igreja hoje uma pergunta: o que Deus quer de você? O que Deus quer de você? Então teve um momento em que o profeta Miqueias foi levantado na nação de Israel para profetizar para aquele povo dentro de uma situação que estava acontecendo no meio social. Era uma situação delicada, difícil, onde algumas peculiaridades políticas, religiosas, de líderes religiosos estavam acontecendo, e o profeta então foi levantado. E nesse levante, o profeta então se dirige ao povo de Deus, se dirige àqueles ao qual Deus havia resgatado no Egito, e então chama a atenção deles. E no final responde a essa pergunta: o que Deus quer de você? O que Deus esperava do povo? E reverberando para a igreja, o que Deus espera de nós, o que Deus quer de você, ou o que você quer, ou o que Deus quer de você. Vamos tentar entender isso. Abre a sua Bíblia então no profeta Miqueias, lá no capítulo de número 6, Miqueias, capítulo número 6, nós vamos ler 8 versículos, leiamos. Ouvi agora o que diz o Senhor. Levanta-te, defende a tua causa perante os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a controvérsia do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia contra o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Povo meu, que te tenho feito? E como te enfadei? Responde-me. Pois te fiz sair da terra do Egito e da casa de servidão, te remi, e enviei diante de ti Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças os atos de justiça do Senhor, com que me apresentei ao Senhor e me inclinei ante o Deus excelso. Virei perante ele com holocausto, com bezerros de 1 ano. Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiro e de 10.000 ribeiros de azeite?
Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele te declarou: ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Meus irmãos, meditar no livro de Miqueias é descobrir um profeta corajoso, ousado e direcionado por Deus, que é uma característica de todos nós. Nós devemos ter essa característica: ser ousado, ser corajoso, ser firme. O livro de Miqueias, ele trata da denúncia do pecado do povo, das ofertas escandalosas que havia no meio do povo, mas também trata da redenção de Deus ao seu povo. Miqueias, ele começa o seu livro olhando para as duas capitais na época, Samaria e Jerusalém. E ele aponta o dedo para a podridão que vinha da liderança. A corrupção dos líderes. Não apenas líderes religiosos, mas os magistrados. Aqueles, então, que exerciam cargos no meio público, políticos. Havia, irmãos, uma corrupção doentia naquele momento. E nos capítulos 2 e 3, o profeta então faz denúncias contundentes contra os governantes, contra os juízes e contra os falsos profetas. O profeta vai usar nesses 2 capítulos de metáforas violentas, dizendo que as elites estavam esfolando o povo. Não é mera coincidência com o nosso país, já lhe adianto. E por isso que é interessante esse livro, porque a coisa é cíclica, a coisa se repete. Ele disse também, ele usou outra metáfora, ele diz o seguinte, que esses líderes, eles estavam comendo a carne dos necessitados. É a ideia de que a mistura do mais pobre estava sendo retirada deles, esse direito, para que houvesse os banquetes dos poderosos. Havia também uma falsa segurança. A liderança, ela agia com ganância, mas se escondia atrás de uma falsa piedade, dizendo: o Senhor não está no meio de nós, nenhum mal nos sobrevirá. É interessante quando a gente vê alguns, nas redes sociais principalmente, né? Na TV aberta nem tanto, mas hoje a gente está nas redes sociais. O que a gente vê hoje de candidatos que já estão no púlpito das igrejas, quando eu leio um texto como esse, eu digo: meu Deus, de novo. É ciclo de novo. Eles se pintam de piedosos, botam a mãozinha aqui, fecham os olhinhos e ficam com aquela cara de piedade. E muitos caem nessa cilada. Miqueias aqui estava denunciando esse comportamento. Havia uma religiosidade externa. E o que denunciava essa religiosidade externa é que não havia, dentro das suas atribuições, não havia o socorro aos mais necessitados. Pelo contrário, eles tiravam os recursos dos necessitados para se locupletarem. E devido a isso, o profeta Miqueias, então, de forma muito clara, diz: o juízo é inevitável. Mas ainda, embora Miqueias pinte esse quadro tenebroso, como eu estou aqui à guisa de introdução, Miqueias também não deixa o povo apenas no desespero do juízo. Porque às vezes acontece isso. As pessoas ficam tão alarmadas e ficam preocupadas com o juízo de Deus, como se o juízo de Deus fosse para o seu povo. Como se Deus fosse vingar do seu povo. Não é isso. Deus é um Deus de amor. E Ele levanta profetas, a sua palavra, justamente na demonstração de sua misericórdia e do seu amor para conosco, para que a gente não vá por essas veredas tortuosas.
mas também para que a gente tenha um cuidado. No auge, então, da escuridão do povo, Miqueias, ele abre uma janela para o futuro e ele traz duas promessas messiânicas no Antigo Testamento, quando a gente vê o capítulo 4 desse texto. Ele profetiza sobre os últimos dias, quando as nações correrão para o monte do Senhor para aprender os seus caminhos, transformando as suas espadas em relhas de arado. No capítulo 5, ele vai dizer que o governante, o Salvador, vem lá de Belém. O rei, o Senhor que vai reinar com justiça, com equidade, ele vem lá de Belém, Epráfa. E ele diz então que esse rei guiará o seu rebanho, e esse rebanho caminhará com a força do Senhor, ele será a paz do seu povo. E aqui nesse livro, no capítulo específico 5, a gente vê essa promessa do Senhor Jesus. O capítulo 6, ao qual nós abrimos hoje para ler, ele abre um cenário de tribunal. Deus, ele não está apenas falando por meio desse profeta, mas ele evoca a própria criação para falar ao povo. Ele convoca essa criação, os montes e os outeiros, como testemunhas do que Deus fez. A ideia de Miqueias é o seguinte: quando ele vai lá na frente falar sobre o Egito, sobre a retirada do Egito, os montes e os outeiros, e aí eu vou fazer como o pastor sempre faz, né? Eu estive lá, eu não tive, mas o pastor teve, com a irmã Aurizete e com demais irmãos. Vocês viram esses montes e esses outeiros, que foram testemunhas do que Miqueias está dizendo aqui, amém? Então é como se o Senhor dissesse: depois de tudo o que denunciei, tudo o que prometi, agora eu tenho uma controvérsia contra o meu povo. E é isso que nos traz o texto de hoje. Hoje nós veremos esse contraste da infidelidade humana e da fidelidade de Deus. Uma fidelidade amorosa de um Deus de amor. E é interessante que Deus, ele não está falando com estranhos, não é? Ele está falando com quem? Com o seu povo. Com o seu povo. O seu espírito como advogado. E ao mesmo tempo, aquele que traz o convencimento do pecado para gerar arrependimento genuíno. E antes de Deus pedir algo de nós, Ele nos lembra do que já fez por nós. Então, enquanto o culto hoje se processava, eu estava ali pensando: Senhor, que bênção. Porque em meio à liturgia, o Senhor foi confirmando que nós, muitas das vezes, somos esquecidos, como foi cantado. Às vezes nós ficamos tão secularizados que, por exemplo, vir ou não ao culto, para nós é natural. A gente começa a esquecer das coisas de Deus e começa a esquecer das coisas que Deus fez na nossa vida. E eu quero dizer, irmãos, igreja amada que está reunido hoje aqui, Deus nos lembra do que fez por nós, e isso é a verdadeira religião. A verdadeira religião não é o que nós oferecemos a Deus para comprá-lo, mas como respondemos à sua graça através da justiça, da misericórdia e da humildade. A verdadeira espiritualidade não consiste na tentativa religiosa de subornar a Deus com rituais, mas em uma resposta de gratidão à sua graça através de uma vida de justiça, bondade e humildade. Deus está interessado no nosso coração e não na nossa performance. Pouco importa a performance. Ele quer saber o seu coração. E você deveria saber como está o seu coração. Porque é isso que vai interessar. E aí nós temos o primeiro versículo, quando ele diz: ouvi agora o que diz o Senhor, levanta-te, contende com os montes e ouça os outeiros a tua voz. Ele faz esse lamento da graça ferida.
Ele faz esse lamento como se então olhasse para o povo, visse a ingratidão do povo, visse então essa secularização do povo. Pouco importava o culto, a adoração ou não, pouco importava se as ofertas eram meramente religiosas, apenas para mostrar, como a gente viu hoje na Assembleia, um exemplo. Eu estou mostrando que eu oferto. Talvez a pessoa escrevesse assim, 100 mil reais, e botasse assim na placa da igreja, eu estou ofertando 100 mil reais. Aí aqui, esse espírito apenas de aparecer, ele é totalmente rechaçado por Deus, porque Deus não se interessa por isso. Talvez os 100 mil nos ajudem na igreja a fazer muita coisa, né? Mas a oferta em si, o seu coração é o que é mais importante para o Senhor. Amém, meus irmãos? É o seu coração, é a sua devoção, é o seu reconhecimento ao Senhor, é a sua oferta de gratidão. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele faz aqui um pedido para o povo: apresente as suas causas, porque o povo estava reclamando. O povo estava reclamando. E aí Deus diz: apresente as suas causas. Agora apresente a minha criação, aos montes, aos outeiros, porque eles são testemunhas. Eles são testemunhas tanto dos seus lamentos, como testemunho do que eu fiz lá atrás. E Deus abre então esse julgamento com essa pergunta que quebra o coração. Ele começa essa sequência de perguntas retóricas no versículo de número 3. Povo meu, que tenho feito? Em que te enfadei? Essa palavra em que te enfadei, ela ficou remoendo na minha mente, no meu coração. Porque hoje, eu faço essa aplicação bem direta. Quando eu digo assim, não, eu não quero trabalhar na obra do Senhor, não, eu não quero não. Talvez Deus pegasse essa frase e chegasse assim: então você não quer trabalhar na minha obra, não, você não quer fazer minha obra não? Em que foi que eu te enfadei? Entenderam? Entenderam, irmãos? Amém? Meu Deus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia. Tem misericórdia, sim. É uma pergunta perturbadora. Percebam, Deus em seu alto e sublime trono, o Criador absolutamente de tudo, que ainda se revelou para um povo perdido e rebelde. Por que estão cansados de mim? Quando a igreja ela esmorece em sua devoção, em seus exercícios piedosos, isso é um cansaço de Deus. Você está enfadado. E aí Deus está perguntando: em que eu enfadei? A oração, o culto de oração, os trabalhos evangelísticos, a vinda à assembleia dos membros. Aí Deus talvez pergunte para nós: em que foi que eu te enfadei para você estar rejeitando isso? Amém? A igreja local, ela funciona como um sistema de suporte mútuo. E eu quero dizer a você, preste atenção: o isolamento impede que você seja estimulado por outros. E consequentemente, a vida piedosa murcha. Esse momento aqui de comunhão dos santos foi estabelecido e decretado na eternidade para nós vivermos. E isso nos ajuda a fortalecer a minha fé, a sua espiritualidade. Esse relacionamento mútuo aqui, que a gente está aqui, isso tem um peso de poder espiritual, irmãos. Isso não é à toa. Isso foi estabelecido por Deus. E se foi estabelecido por Deus, por que nós nos enfadamos dele? Por que nós estamos enfadados? E aí é importante, sabe o que, irmãos? É importante agora nós utilizarmos a memória. A memória. Perceba a importância da memória. A memória da redenção. E Deus então, ele começa a trabalhar isso a partir do versículo número 4, quando ele começa a dizer: pois te fiz subir da terra do Egito,
E da casa da servidão te remi, e enviei adiante de ti a Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que consultou Balaque, rei de Moabe, e o que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e o que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheça as justiças do Senhor. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo para que Deus, então, ele tenha essa prova que o pecado do povo não é apenas desobediência, é ingratidão. Na parte superior da cidade de Éfeso, nós podemos encontrar os restos daquilo que um dia foi o templo dedicado à deificação dos Césares romanos e também da divindade mais adorada, mais cultuada aqui no local, Diana dos Efésios. Era aqui que as imagens de Diana eram confeccionadas, era aqui que as prostitutas cultuais ficavam para prestar adoração a essa divindade profundamente combatida e rejeitada pelo apóstolo Paulo aqui no local. O templo foi construído na parte superior. Você tem aqui a rua principal que dá acesso ao bairro nobre da cidade de Éfeso, onde também estavam localizados vários templos para adoração a outras divindades. Mais abaixo você vai ter o templo de adoração a Adriano, o templo de adoração a Trajano. Aqui esse templo tinha uma dupla finalidade. Como eu disse, era o templo principal de adoração a Diana dos Efésios, mas também foi erigido para deificar todos os Césares, que eram os imperadores de Roma. Então nós temos aqui um templo com uma área muito extensa, 33 metros de frente por 28 metros de profundidade. O culto a Diana consistia basicamente na prática do sexo. As pessoas que queriam adorar essa falsa divindade vinham até aqui, pagavam uma taxa e poderiam realizar o ato sexual. Por isso que o culto a Diana era conhecido como o culto da prostituição espiritual. Mas nós sabemos que não era apenas uma prostituição espiritual. As sacerdotisas de Diana eram conhecidas como as sacerdotisas cultuais. E existiam também sacerdotes homens que adotavam a mesma prática de adoração a essa divindade. Isso nos faz entender a quantidade de problemas que deveria haver aqui na cidade de Éfeso. E por isso nós encontramos uma profunda reprovação dessa prática, tanto por parte do apóstolo Paulo, que foi o primeiro que veio para cá para plantar a igreja, como também do apóstolo João, que veio posteriormente para pregar o evangelho aqui. Veja o que eu acabei de explicar acerca da relação que existe entre uma religião saudável e uma religião distorcida e sua relação com a nossa qualidade de vida, seja a vida espiritual, emocional ou até mesmo a nossa saúde pessoal, seja individualmente ou a saúde pública. Nós temos aqui a porta de entrada da latrina da cidade de Éfeso. E na porta de entrada, o que é que nós encontramos? Uma imagem da principal divindade adorada aqui nesse local, Diana dos Efésios. A deusa que era adorada, cujo templo estava em cima da montanha e cujo culto consistia em atos de relação sexual ilícita, a chamada prostituição cultual, que o apóstolo Paulo tanto condenou, tanto reprovou, falando sobre a Diana dos Efésios. Então você vê a imagem dela aqui e a sua relação com uma prática sexual, uma prática de vida profundamente corrompida, como era praticado aqui na cidade de Éfeso. Acredito que você foi profundamente enriquecido através da palavra ministrada pelo pastor Antônio Júnior, que amanhã você ouvirá a
continuidade, bem como no bloco Curiosidades Bíblicas, o pastor Robson trazendo informações preciosíssimas para aqueles que amam e estudam a palavra de Deus. E agora nós vamos encerrar o nosso programa ouvindo mais uma vez uma belíssima música interpretada pelo pastor e cantor de saudosa memória, James Swaggart, desejando a todos um dia abençoado e que todos recebam as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e até amanhã, se Ele assim nos permitir. He washed my eyes with tears that I might see the broken heart I had was good for me. He tore it all apart and looked inside and found it full of fear and foolish pride. He swept away the things that made me blind, and then I saw the clouds were silver lined, and now was best for me. He washed my eyes with tears that I might see wash my eyes that I might see the glory of himself revealed to me. I did not know that he had wounded hands until I saw the blood that day. Spilled on the sands, I saw the marks of shame and wept and cried. He was my substitute, oh yes, for me he died. And
tenderly and washed my eyes with tears that I might see